Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates 356A, no coração de Brasília de Minas. Materiais de construção e pilar, tintas e acabamentos em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas. 999555794. Pilar, tintas e acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar, tintas e acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Teobras é Teobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na Rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. Breve, em Brasília de Minas, WM Eletrônica. Consertos de eletrônicos e celulares em geral. Tecnologia e eficiência em cada reparo. WM Eletrônica. Maiores informações pelo WhatsApp 389-8419-1035. WM Eletrônica. Nosso Instagram, @WM Eletrônica BM. Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates 356A, no coração de Brasília de Minas. Materiais de construção e pilar, tintas e acabamentos em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas. 999555794.
Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. Breve, em Brasília de Minas, WM Eletrônica. Consertos de eletrônicos e celulares em geral. Tecnologia e eficiência em cada reparo. WM Eletrônica. Maiores informações pelo WhatsApp 389-8419-1035. WM Eletrônica. Nosso Instagram, @WM Eletrônica BM. Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao Posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615. Bem-vindos ao canal Os Notáveis, um podcast dedicado a compartilhar as histórias inspiradoras de pessoas extraordinárias de Brasília de Minas. Aqui, mergulhamos fundo nas trajetórias de superação, conquistas na carreira e momentos marcantes da nossa cidade e região. Este é mais do que um podcast, é um pedacinho da história da nossa cidade levado ao mundo, apresentado por Patrick Locutor, um apaixonado por contar histórias e que iniciou esta jornada com amor e compromisso. A cada episódio, você terá a oportunidade única de conhecer pessoas notáveis que transformaram desafios em oportunidades, inspirando a todos com suas experiências de vida e profissionais. Não perca nenhum detalhe. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe-nos nessa emocionante jornada de descoberta e celebração das histórias que tornam Brasília de Minas um lugar tão especial. Siga também nosso Instagram em @patrick.locuções.7, onde você pode acompanhar o dia a dia, mandar sugestões de histórias e indicar pessoas que também merecem ter as suas trajetórias compartilhadas. Os Notáveis, onde cada história é uma lição de vida e um testemunho do potencial humano. Junte-se a nós nesta viagem inspiradora. Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick Rodrigues e, como eu sempre digo, eu criei este canal, podcast Os Notáveis, para levar a história do nosso povo ao mundo. E que bom que nós estamos conseguindo cumprir o nosso objetivo de levar a história do nosso povo ao mundo. A gente tem recebido mensagens aí dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Portugal, Moçambique, o Brasil e o mundo, todo mundo curtindo o podcast Os Notáveis aqui de Brasília de Minas. E hoje é uma grata honra receber aqui, eu posso dizer que ele também é brasil-minense, né? Porque Campo Azul fazia parte de Brasília de Minas. Com a emancipação de Campo Azul, se tornaram campoazulenses.
É assim mesmo que fala, Aguinaldo? Ou eu estou errado? Eu sou Virgílio, o Aguinaldo... Virgílio, desculpa. É porque a gente estava falando aqui no Aguinaldo. É que a gente estava falando de 3 Silvas aqui, né? Virgílio. Campo Azulense mesmo. Campo Azulense. Virgílio, eu estou muito feliz aqui com a sua presença. Nos últimos dias aí, o que tem se falado sobre a questão da novela Três Graças. E aqui eu quero agradecer, desde já, à Rede Globo de televisão por conceder a liberação aqui para que o Virgílio estivesse aqui com a gente. É uma grata honra recebê-lo aqui para contar um pouquinho da sua história, para levar até os nossos telespectadores a alegria de saber que a nossa região aqui tem um grande, eu posso dizer, um grande artista, apesar de que você já foi repórter, já trabalhou em rádio, né, também. Sim, eu gostaria que você iniciasse falando para os nossos telespectadores as suas origens, o nome dos seus pais, apesar que a gente já falou de Campo Azul aqui, mas eu gostaria que você falasse sobre a sua origem aqui. Então, eu cresci em Campo Azul, né? Passei a minha infância lá e estudei o ensino fundamental e sou filho de João Costa, que é bastante conhecido lá. Ele era chamado por alguns por João Fiscal, que era o fiscal da cidade, na época que era o distrito, né? Uhum. Ele que cuidava das questões, digamos, um fiscal tributário da cidade. E a minha mãe, a Dona Zuzinha, que também é Maria de Jesus, conhecida como Dona Zuzinha por todos, que até hoje, que está lá inclusive hoje, e está sempre vindo e visitando Campo Azul, visitando os amigos. E foi isso, a minha infância foi ali, que eu cresci e que eu tive os primeiros contatos assim, com as coisas da escrita, talvez, né? Porque eu ouvia muito rádio. Naquela época nem tinha televisão, então a televisão era o rádio. A gente conseguia ver as imagens ouvindo o rádio. Eu ouvia muito futebol e eu via muitos jogos na imaginação. A gente ouvia a locução, a narração dos locutores e via, né, aquelas imagens e imaginava aquilo. E aquilo me chamava muito a atenção, porque a coisa da comunicação, eu sempre acho que fui um pouco comunicativo, criava histórias absurdas, assim, mentiras, né, entre aspas. E ouvindo rádio, eu desenvolvi esse sonho, né, de me tornar jornalista. E foi realizar lá em Brasília e eu acabei não sendo repórter esportivo, porque em Brasília não tem tradição de futebol, né? Então você saiu de Campo Azul e foi para Brasília, DF? Fui para Brasília, DF, lá onde eu fiz o ensino médio e depois fui fazer a faculdade. Eu vou mostrar já. O Wesley me mandou aqui, já que ele falou da infância e começou a descrever aqui a sua infância ali em Campo Azul. Vou mostrar já. O Wesley mandou um vídeo aqui da casa do Virgílio, lá em Campo Azul. Eu até mandei uma mensagem para ele, falei, Virgílio, não vai reparar não, aqui é bem simples e tal, o estúdio. E ele falou, não, preocupa não. Nós também aqui, nós somos simples também. E tem um pouquinho de Campo Azul na novela Três Graças, vamos dizer assim, devido à sua vivência ali em Campo Azul? Tem muita coisa. Apesar de se passar numa cidade como São Paulo, eu sempre trago coisas próprias da minha região de Minas Gerais. Tem uma personagem, inclusive, que é de Campo Azul, né? A Viviane, a personagem que está em destaque essa semana, inclusive, é uma mulher trans que está vivendo o dilema de ter se apaixonado por um cara que tem transfobia. Ele descobriu isso agora, ela se revelou, e essa semana foi um dos destaques da novela. E ela, no início, quando eles estão se conhecendo, ele pergunta a origem dela e ela diz, eu sou de Minas Gerais, uma cidade pequena, chamada Campo Azul. Campo Azul. Eu estive em Campo Azul entrevistando a dona... lá da Farofa, meu Deus do céu. Maria Cigana. E eu perguntei para ela por que lá se chama Campo Azul. Você sabe por que é? Olha, você já procurou saber? Eu sabia, mas esqueci. Agora você me pegou porque eu não lembro muito bem dessa história. Eu sei que antes chamava Estandarte, isso. Depois mudou para outro nome que eu não me lembro. Era tipo o Brasil, né? Terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, terra da Brasil. Isso. E Campo Azul não sei por que mudou. Eu sei que
parece que eles queriam colocar Campo Belo, e já existia uma cidade com esse Campo nome, Belo, isso. aqui em Minas Gerais mesmo, e aí acabou virando Campo Azul. O motivo, exatamente, eu não sei. Eu não me recordo muito bem o que ela disse, mas eu até perguntei para ela, mas não é porque aqui em volta tem muitos morros e parece que olhando assim de longe é um pouco azul? Ela, não é por causa disso, não. Realmente tem um pouquinho desse negócio do Campo Belo mesmo. Para não repetir, né? Isso. Gente, daqui a pouquinho eu vou estar passando aqui para vocês. Vamos falar sobre a novela Três Graças. Inclusive, teve gente que falou comigo, Patrick, ele vai dar algum spoiler dos próximos capítulos aí? Você consegue se lembrar das primeiras escritas, do que você escreveu assim, lá quando criança ali? Você tem noção? Eu escrevia bastante, assim, nas provas, nas redações, eu já escrevia e tinha uma certa facilidade para escrever histórias, mas era na escola mesmo, um desenvolvimento de coisas na escola mesmo, assim. Em casa eu não tinha essa coisa de escrever, eu quero escrever um livro e tal, não tinha. Mas eu escrevia bastante em redação, essas coisas na escola, mas o mais que eu fazia era ler mesmo. Eu lia bastante, lia os livros que eram obrigatórios, né, na escola, e também os livros que eu... Tem até uma história curiosa que eu conto, que é... O podcast é isso mesmo, é história. A gente quer isso. Tá. A minha professora de português, a dona Iris, que está lá também, em Campo Azul, agora vizinha, acho que ela recebia muitos livros de editoras e acabava descartando alguns, né? E aí, um desses descartes dela, que era num lote que era ao lado da minha casa, inclusive é onde é a nossa casa hoje também, eu ia lá e pegava livros, né? Encontrei As Aventuras de Huckleberry Finn, que é do Mark Twain, um escritor americano, que é uma história muito legal de um menino que sofre violência em casa e tal, e ele acaba fugindo e encontrando um escravo que também fugia, e eles fizeram uma grande amizade. Uma história mais americana mesmo, mas que representa muita coisa universal. E isso me encantou muito, essa história. Eu ficava imaginando lendo o livro, imaginando aquela história toda. E aí, anos depois, já em Brasília, eu vi o filme na televisão, né? As Aventuras de Huckleberry Finn. E era exatamente aquilo que eu imaginava. Né? Aquilo que eu lia, eles transformaram em filme, era exatamente aquela imagem que eu via na minha cabeça. Agora, a curiosidade melhor dessa história é que... Tomação, que eu tô pode ficar à vontade. Garganta meio ruim? Sim. Ao vivo é assim mesmo, não tem problema não. É assim mesmo. Esse livro, depois que eu tinha lido ele, eu deixei ele em cima de algum móvel lá na minha casa. E a minha mãe era de uma educação mais rigorosa, né? Assim, onde você arranjou esse livro? Eu falei, eu achei ali, sabe aquela história do monturo? Tava jogado ali. E ela, não, leva e coloca no lugar que você achou. Ela achava que, ela tinha medo que a gente pudesse estar pegando de alguém, né? E aí eu levei e coloquei no mesmo lugar, mas a sorte é que eu já tinha lido o livro, né? Então, a história já estava aqui na minha cabeça, então não teve problema de devolver o livro. Eu fiquei sabendo, um passarinho verde me contou que quando você era bem, bem pequeno, você chegou em casa contando uma história assim meio que inusitada. Com um ar de muito cansado, ofegante, dizendo que pegou uma onça. Ó, pra você ver. Como que é essa história de pegar a onça pelo rabo aí, rodar? Ó, pra você ver, vou falar como os mineiros falam, né? Ó, pra você ver. Então, eu falei que era um mentiroso, né? Era um mentiroso, mas na verdade não era mentira. Na verdade já eram fantasias, né? Histórias fantásticas até. E vou lá na frente para depois voltar. E depois eu me apaixonei pelas histórias de realismo fantástico do Aguinaldo Silva, que era autor de novelas. Ele que escreveu Roque Santeiro, A Indomada, que tinha Cadeirudo, tinha o Homem que Virava Lobisomem, Roque Santeiro. Então, era o realismo fantástico. E eu, sem saber que existia esse gênero, eu já fazia o realismo fantástico, porque eu estava descendo a rua principal, de repente eu avistei uma onça e, com medo que ela acabasse com a cidade, atacasse todo mundo, eu peguei ela pelo rabo, rodei e despachei, joguei fora. Não sei para onde ela foi. Não sei onde que essa onça está hoje, não, mas que eu corri com ela, eu corri. E isso você tinha o quê? Quantos anos? Eu devia ter 6, 7 anos, talvez. Deixa eu só perguntar ao pessoal aqui. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Me manda Enquanto isso, eu vou limpar meus óculos. Um feedback aqui sobre o áudio. Algumas pessoas falaram que no início estava baixo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui.
Regina Queiroz, quanto orgulho, conterrâneo, Virgílio, você sempre nos surpreendendo. Quanto orgulho do mais novo ídolo e conterrâneo, Virgílio Silva. É a Regina Queiroz. Conheço a Regina, amiga Conhece? nossa. Conheço. Silmara Soares também está mandando aqui um abraço. Beijo, abraço. Beijo, Silmara. Regina. Legal que vocês estão assistindo. Deixa eu ver. Tá tudo perfeito, não mexa em nada. Ah, então beleza. Tem um então. amigo meu que tem um podcast lá em São Paulo, tá lá em São Bernardo do Campo, meu amigo Felipe, falou, Patrick, tá beleza, não precisa mexer em nada. Então tá ótimo. Tá Se bom tá demais. chegando em São Bernardo, tá tranquilo. Tá bom. Nossa, o pessoal já está participando aqui bastante. Já vamos falar sobre a novela. Eu vou passar. Já que eu falei da questão da sua casa, o Wesley mandou esse vídeo aqui para mim. Ó. Quer ver? Aqui, ó. José ali, dele aqui, ó. Fora a fora. Até hoje eles têm. Essa casa aí tá no lote que eu falei que... Eu posso falar enquanto tá rodando? Pode. Vai atrapalhar o Não, áudio? não, Só falo assim. Essa Aqui, casa ó, foi tudo onde deles, os livros ó. eram jogados. Essa casa Era um lote vazio. Aquela ali, tudo é Porque a deles casa aqui, que a gente ó. morou tá E a atrás casa que ele dessa, nasceu ao aí do fim. fundo. Ele essa vai passar aqui Ele agora. tá indo. Isso. E, inclusive, no áudio aqui ele fala Nossa, que, Virgílio que é Silva. pertinho da padaria. Ele Chique, tava indo comprar pão. Rapaz, o nosso é cheio. Não tem ninguém na rua, mas tem a casa de Virgílio Silva. Ninguém. E aí ele nasceu aqui nessa última aqui, ó. Nessa casinha ali, né? Construiu e a Eu casa trabalho dele nessa que nasceu, tá aqui pequenininha aí até agora. Eu hoje. fico escrevendo aí nessa que fica fechadinha orgulho comigo pra todos sozinho lá nós. dentro. Você lá em Campo Azul. Ó. Aproveitava aqui na padaria comprar pão. E o Wesley. Aqui, ó. Wesley. Wesley Virgílio nasceu Lion. aqui, ó. Professor, né? Professor. 2,5. Então foi Aí, aqui. essa aí, cara. E a essa casa padaria tá tá logo bonita. ali. Chique, né? Eu moro na praça lá do lado E dele. ele fala no Secretário de vídeo aí Saúde. que foi aonde você nasceu. Nascemos, né? e- Essa aí. É. Você tem quantos irmãos? Nós somos 11. 11. Éramos, né? Eu perdi uma irmã, ela tinha 15 anos. Hoje nós somos 10 irmãos. Eu sou o penúltimo. Penúltimo? Antepenúltimo. Uhum. É. Tá vendo? É tanta gente que a gente nem sabe fazer a conta. É. E hoje quase só um que mora fora. Todo mundo mora em Brasília. Brasília deve. É. Mas eu fiquei sabendo que você sempre que tem um tempinho tá em Campo Azul, né? Sempre. Porque a gente havia vendido essa casa, meu pai havia vendido a dos fundos. Depois, e aí a gente construiu essa no lote que era vazio. E aí depois a gente comprou de novo essa outra pra gente, por causa da memória e tal, para preservar. Sim. E aí a gente tem essa área aí das duas casas hoje e a gente vai sempre. Por minha mãe, ela estava lá todo dia, todo fim de semana, se fosse mais perto. Que legal. Ô, Virgílio, fala pra mim uma coisa. Outro dia a gente estava conversando pelo WhatsApp, eu te atrapalhando o tempo inteiro, você querendo escrever e eu sempre mandando mensagem. Você falou assim, Patrick, eu estou aqui escrevendo alguns capítulos de urgência, né? Como que é a vida de um escritor, de um autor de novelas? Como que é o dia a dia? Você passa a maior parte do tempo... Escrevendo o dia inteiro. Hoje, por exemplo, eu comecei 6 da manhã e parei agora para vir para cá, para falar com você. A gente tem reuniões diárias e os autores, né? E depois das reuniões a gente define o que vai escrever e a gente parte para a escrita dos capítulos e todo dia assim. Todo dia um capítulo escrito. Todo dia? Todo dia. No início eu até te chamei aqui de Aguinaldo, mas é que a gente estava falando sobre Aguinaldo, Virgílio e Zé da Silva. Todos são 3 Silva escrevendo 3 graças. 3 Silvas escrevendo 3 graças. Os Silvas, as pessoas às vezes acham que a gente é parente, né? Parente. E não, o Aguinaldo nasceu em Pernambuco, eu aqui em Minas Gerais, e o Zé em Santa Catarina. Então nós somos de regiões, né, diferentes e a gente foi se encontrar para escrever 3 graças. É uma conspiração. É a sua primeira novela? Não. Não, eu já trabalhei em Império, que eu entrei como pesquisador e depois como colaborador, né, de escrita. E também repeti em O Sétimo Guardião. Foram as 2 novelas. E escrevi também peça de teatro, A Vida Começa aos 60. E escrevi o filme do Cro, né, Cro em Família, também, foi um personagem da novela Fina Estampa, que também era do Aguinaldo. E agora estou como coautor com o Aguinaldo Silva em 3 graças. Antes de chegar à Globo, o que você fez? Eu mencionei aqui falando que você foi repórter,
trabalhou no rádio também? Quando eu fui morar em Brasília, eu fui trabalhar numa fábrica do meu cunhado. Meu cunhado tinha uma indústria de alumínio, panelas de alumínio. E eu fui trabalhar lá, e trabalhava lá. Já coloquei cabo em panela, parafusei, arrebitei panela, já fiz tudo isso. Enquanto isso, estudando paralelamente, e com o sonho de me tornar jornalista. E aí, com o passar do tempo, eu acabei me formando em jornalismo, e aí eu fui trabalhar, saí da faculdade empregado. Aí eu disse para você que trabalhei em rádio, eu trabalhei na Rádio Cultura, né, que é a rádio pública do Distrito Federal, onde eu fiz também um estágio e já fiquei como funcionário. E depois eu saí e fui para... Uma amiga minha que trabalhava na rádio falou, olha, tem um amigo meu que é diretor da Rede TV em Brasília, ele está precisando de alguém para trabalhar na produção. Você não tem interesse? E eu queria trabalhar com impresso, né? Eu gostava de escrever mesmo. Sim. E aí eu fui, e aí eu falei, eu quero, vamos ver qual é. E aí eu fui, nunca trabalhei impresso, fui da Rede TV. Da Rede TV eu saí para a Globo, onde trabalhei como repórter, como editor. E depois fui para o SBT, onde eu criei o jornal local, lá como editor-chefe. E aí depois de alguns anos, eu trabalhava, uma coisa curiosa, eu trabalhava na Globo e no SBT em Brasília. Na Globo eu trabalhava como repórter, no SBT como editor. E nessa época a Globo não fazia tanta questão que a gente fosse exclusivo, né? No jornalismo. Até porque em uma eu trabalhava nos bastidores. E aí depois se você perguntar, eu te conto a história de como eu fui parar na ficção, no roteiro. Sim. Mas aí eu saí em 2012 do SBT para trabalhar na Globo já no departamento departamento artístico, que é onde eu estou hoje, com novelas. Pessoal, até quando eu anunciei que você viria aqui, o pessoal falou, Patrick, pergunta para ele como que é ele escrever um capítulo, aí ele ligar a televisão e ver que aquilo que ele escreveu está saindo ali no ar, que é a ideia dele, a criação é dele. Estou quase deitando aqui na cadeira. Cara, é porque eu vou trabalhando, digitando, vou descendo a cadeira e estou deitado. Cara, é o seguinte, é emocionante, na verdade, é emocionante, porque eu sempre quero ver o capítulo como espectador, como você está vendo, mas eu tenho a história, eu sei o que vai acontecendo, mas mesmo assim, você escreve uma cena e aí você imagina assim, o ator vai fazer assim, não sei o quê. Aí quando você vê no ar, fala, caramba, ele fez muito melhor do que eu tinha imaginado, sabe? Então emociona, por exemplo, eu me emociono muito com alguma cena. Teve uma cena que eu escrevi, que foi ao ar ontem, inclusive, que é uma conversa entre o Raul e a avó dele. Aliás, ele fala que o pai dele era torcedor do Atlético Mineiro, porque eu sou Atlético Mineiro e eu não podia deixar passar a oportunidade de falar o nome do meu time na novela, né? E aí é uma cena muito bonita, que é a avó, ele foi para dormir com ela, para cuidar dela, e na verdade ela que acabou cuidando dele. Olha só. E eles fazem um diálogo, tem uma conversa muito bonita. Eu gosto de fazer esse tipo de cena, sabe? Em que as pessoas conversam, tem uma coisa da humanidade, da acessibilidade, do amor entre as pessoas e tal. Eu gosto, mas eu também gosto de escrever cenas violentas. Violentas que eu digo de ação, entendeu? Sim. Quando você está escrevendo um capítulo, você já tem na mente para qual ator será direcionada aquela cena? Como é que é? Não, os personagens da novela já estão criados, né? Sim. A gente cria os personagens quando você está escrevendo o que a gente chama de sinopse, que é a história contada em prosa, né? Você desenvolve ali e fala assim, a novela é assim, fulano vai fazer isso, aquilo, começo, meio e fim. Se apresenta para a emissora, para a TV Globo. E aí a TV Globo decide produzir, aí você vai escrever os capítulos. E aí a emissora que define os atores que vão fazer, eles fazem testes para os personagens. Aí depois que você está escrevendo, aí você já sabe, por exemplo, a Gerlúcia é a protagonista da Sophie Charlotte. Então a gente já escreve a cena. Essa cena tem Sophie Charlotte, tem Dira Paz, tem a Alana Cabral, que são as três graças, que são as protagonistas da história. E aí a gente define, já tem o nome do personagem e eles já sabem para quem vai.
Seja sincero, a família, os amigos mais próximos, eles sempre procuram saber o que vai acontecer. Procura. Tem alguns que falam, não gosto de spoiler. Outros, e aí, vai acontecer isso? Aí sai um monte de coisa na internet que não é verdade, cara. Que não é verdade. Muito. É só para a pessoa conquistar lá o like e ter acesso, né, engajamento. Mas tem muita coisa que sai. Eu fico rindo. Às vezes eu chego para mim na internet, a minha irmã chega e fala, isso aqui é verdade? Eu falei, não é verdade. Não tem nada disso. Muita coisa que sai é verdade, mas tem umas que são absurdas. Assim. Eles escrevem uma história paralela na internet, sabe? Até o final aqui da entrevista dá para sair alguma coisinha, não dá? Cara, se a Mariana... Eu não sei se a Mariana está acompanhando essa entrevista. Quem é a Mariana? A Mariana é assessora de imprensa da TV Globo e que fica o tempo inteiro acompanhando para a gente não falar, porque... Por contrato, a gente não pode dar spoiler, né? Ficar falando o que vai acontecer. Se a Mariana me permitir, e estiver ouvindo, Mariana, mande uma mensagem aqui dizendo se eu posso ou não, tá? Inclusive, quero agradecer a Mariana. Eu falei com ela aí durante esses últimos dias. É uma pessoa maravilhosa. Você trabalha com um time maravilhoso, né? Mariana Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Tiago Medeiros esteve aqui no podcast, é lá de Campo Azul. Grande cantor, Tiago Medeiros, está aqui com a gente. O Felipe falou o seguinte, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Já pensou em escrever uma novela com uma dramaturgia baseada com uma boa história de Inerte de Minas? Do norte de Minas, do norte. Sim, eu tenho uma... Isso, que a palavra saiu. Porque o corretor. Você tem esse problema na hora de escrever? Dá bastante. Mas, eu sempre faço uma revisão antes para não mandar, mas às vezes eu publico o texto no Instagram, reviso, daí alguém fala, você escreveu faltando isso. Isso. Mas é assim, eu tenho uma sinopse, que é isso que eu acabei de dizer o que é, apresentada já, que está em avaliação, inclusive, lá na TV Globo. Não quer dizer que vai ser aprovada, né? Porque tem uma série de fatores envolvida, mas eu já tenho, que se passa aqui no norte de Minas, a história. Olha só. Que é inspirada em histórias de João Guimarães Rosa, né? João Guimarães Rosa é o autor de Grande Sertão Veredas, que é um clássico da literatura brasileira, acho que um dos maiores clássicos, talvez até mundial, da literatura mundial. E que já foi produzida, inclusive, pela TV Globo, numa minissérie com Tony Ramos, Bruno Lombardi, e que foi gravada aqui, inclusive na região de Coração de Jesus. Coração de Jesus, sim. Inclusive eu conheço a dona da fazenda que foi gravada na verdade foi uma minissérie, né? É uma minissérie. Né? Ela me falou para ir lá fazer um podcast, uma reportagem na fazenda onde foi gravada. Ela tem foto com Tony Ramos, com os atores, realmente. É um clássico, virou um clássico da dramaturgia, né, também, mas o livro é sensacional. E essa minha história, ela tem muita inspiração no João Guimarães Rosa, porque ele trata do sertão, dessa coisa daqui do sertão, e eu tenho essa história escrita que espero que um dia seja produzida também. E o pessoal tá aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa sobre a novela, pode falar, viu, gente? Não tem problema, não. Pode perguntar. Perguntar pode. Eu não sei se eu posso responder. Você pode responder. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Márcia Gonçalves está aqui com a gente. José Geraldo Costa e Silva. Parabéns, sucesso, meu querido. Eu vi alguém aqui falando que era sobrinho seu. Eu me perdi aqui, mas eu vou voltar e vou encontrar. Carlos Roberto Pereira. Eita, além de grande profissional... ainda é galo doido. Aqui é galo. Manda um abraço para ele aí diretamente de Cuiabá. Só que aí ele falou o seguinte, os cruzeirenses favoritos, o cruzeirense favorito dele é João Mário. João Mário tá falando. Manda um abraço. João Mário é meu sobrinho. Então João Mário é meu sobrinho. Mas é um cruzeirense favorito, A minha comadre, a Irã, tá falando aqui que... Espera aí só um pouquinho. Para quem quer mandar um abraço pro João Mário? Isso. Ô, João Mário. Isso. Um abraço, João Mário. Ele falou assim, manda um abraço para ele diretamente de Cuiabá. Ele tá falando assim, do cruzeirense favorito dele. Um abraço, João Mário. Titio te ama. Esse que é o sobrinho, então. A Irã tá falando aqui, que delícia de entrevista, de prosa, que bom. Campo Azul falado em rede nacional, graças a este homem que ama tanto Campo Azul. Por falar em amar, qual é o seu sentimento por Campo Azul? A palavra realmente é essa aqui? Cara, não sei, eu não sei exatamente a palavra. É um sentimento de
eu acho que tem a ver com memória afetiva, sabe? Memória de origem mesmo, dessa coisa da origem, de crescer num lugar que não tinha tanto recurso, mas que ao mesmo tempo tinha todos os recursos possíveis. Não sei se você me entende. Sim, sim. Mas assim, e que me traz até hoje inspiração para muita coisa. Então, eu acho que se isso significa amor, tudo bem, é amor. É amor. É. Ó, o Brenner, ele até perguntou aqui, ó. Eu acho que essa aqui dá para responder. Vai ter gravação em Campo Azul? Não, aí não tem como, porque aí depende de uma parafernália gigante, né? a logística, tá? Não tem. Porque assim, a novela começou a ser gravada em São Paulo, a ambientação da novela é São Paulo. Mas aí depois que começou a gravar em São Paulo, usando a cidade mesmo como cenário, a Globo construiu as cidades cenográficas lá no Projac, no Rio de Janeiro, nos estúdios Globo, e aí eles mudam para lá. Então, o bairro da Aclimação, que é onde tem a casa da Arminda, a Chacrinha, que é onde se passa também onde tem a casa da Gerluce, foi construído dentro dos estúdios Globo. Então, eles usam aquilo lá. Então, para ter uma ideia, para ir para São Paulo já é mais difícil. Imagina para vir aqui para Minas. Talvez a minha próxima, né, se ela for aprovada, essa que eu falei agora, passa por essa região, quem sabe alguma coisa possa ser gravada aqui. E, na verdade, pelo menos o nome de Campo Azul já saiu na novela. Já, e vai sair mais vezes. Aí, ó, Brenner, ó. Já que falamos de amor, que a gente falou desse carinho que você tem por Campo Azul, vamos aqui nesse vídeo, que eu vou passar agora, ver o amor que o povo de Campo Azul tem por você. Inclusive, eu quero aqui lembrar mais uma vez que os créditos da reprodução desse vídeo é da afiliada Inter TV Grande Minas, né? A TV de Minas Gerais aqui de Montes Claros, que nos cedeu o vídeo. Vamos lá. Para a noite de estreia teve até distribuição de pipoca. Três Graças é a primeira novela das 9, co-escrita pelo autor norte-mineiro Virgílio Silva. É um momento de muita alegria. E a novela é uma novela muito bacana, uma novela boa e muito emocionada. O público aplaudiu cada cena e vibrou com os personagens. Uma novela que fala de superação, assim como a história de Virgílio Silva, que cresceu em Campo Azul e inspira os moradores que acompanharam cada passo do autor. Desde criança você tem essa vontade de vencer e hoje está mostrando para a nossa população, para o Brasil, a importância dessa novela que está mostrando a nossa realidade. E esse capítulo nos mostra, né, a realidade brasileira, o que está acontecendo cada dia no nosso meio, né? É um orgulho enorme que estamos tendo. Parabéns, Virgílio, parabéns sua família. Obrigado por nos orgulhar, Campo Azul, também. Campo Azul comemorou, vibrou e se emocionou com Três Graças. Para a noite de estreia... Muita emoção, né, Virgílio? Eu acho que Campo Azul viveu um momento, assim, inesquecível. Vai ficar registrado na história. Né? Cara, muito obrigado a todos, né, que falaram aí. Muito legal. Eu queria agradecer também ao Daniel Christian, que é o repórter da Inter TV, que foi lá e fez a reportagem, enfim. E é uma coisa meio louca para mim, porque assim, eu tô lá, mas eu tô do mesmo jeito que eu sempre estive, entendeu? Então ainda não assimilei muito bem essa... Mas enfim, é legal. Tá bom. E outra coisa, o pessoal tava... algumas pessoas me perguntaram, Patrick, mas ele vai aí no seu estúdio? Sim, ele está aqui no meu estúdio. Aqui, ó. Esse é o Patrick. Tá me tocando aqui. Não tem nada de inteligência artificial. Isso, não tem nada de IA aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui, senão o pessoal puxa minha orelha aqui. Deixa eu ver aqui. Portal do Forró, Piseiro. Esse aqui é o Ivan de Tramella. Tá lá ali próximo a Januária. Peraí que eu vou lembrar. Itacarambi, isso, lá em Itacarambi. Patrick, parabéns, primeiramente. Virgílio, parabéns. Bate-papo sensacional, rico e vivências. Pode nos prestigiar com um conselho aos nossos conterrâneos sobre sair da zona de conforto para lutar por seus sonhos? O próprio vídeo já disse aqui, né? Itacarambi é Bahia? Não, é... É Minas mesmo? Perto aqui de Januária.
É porque eu achei que fosse Bahia. Próximo das grutas do Peruaçu. Das cavernas do Peruaçu, Isso, as que cavernas. viraram patrimônio agora Eu mundial. fiz uma reportagem, a gente assista aí. Viu? Muito legal, eu quero visitar ainda, inclusive. Maravilhoso, viu? Cara, sair da zona... Eu acho que vou tentar falar de forma que não seja arrogante, mas também que mostre que... Tá, enfim, vamos lá. Eu sempre tive o sonho, mas eu nunca coloquei aquele sonho como uma coisa que eu precisava passar por cima de muita coisa, ou de muita gente, talvez, para chegar lá. Então, eu sonhava e parece que ele foi vindo naturalmente, entendeu? Uhum. Eu sonhei fazer jornalismo, demorou um pouco, eu entrei na faculdade. Aí eu queria ser repórter esportivo, não fui, mas entrei para o rádio, trabalhei como repórter de rádio, depois trabalhei na TV, só coçar a orelha aqui. Aí eu fui trabalhar como repórter na TV e tudo isso foi acontecendo assim. É claro que eu busquei, eu corri atrás, mas foi acontecendo meio que naturalmente. E aí, repete só a pergunta para eu responder bem. Eu vou falar novamente. Ele está dizendo o seguinte, está elogiando o bate-papo, pode nos prestigiar com um conselho aos nossos conterrâneos sobre sair da zona de conforto para lutar por seus sonhos. Sair da zona de conforto já é lutar pelos sonhos. Então, o meu conselho é não desistir de buscar os sonhos, seja ele qual for. Você sonha ser professor, médico, gari, qualquer profissão, qualquer que seja, é digna. Então, se você sonha com ela, vá atrás, corra e busque todos os caminhos possíveis. Lógico, sempre naquela direção certa, né? Sem querer derrubar ninguém no meio do caminho, para você chegar com a consciência tranquila. A melhor coisa é a realização de um sonho com a consciência tranquila. E aí você pode ir firme que você chega lá. Legal. Tá vendo aí, Ivan? Ivan, que é músico, já foi locutor aqui em Brasília de Minas, morava aqui, foi para Itacarambi e também mexe com música, mexe com cultura, com arte. A Débora Dias está falando assim, de onde vem a inspiração para escrever tantos capítulos? Olha, Débora, é complicado. É porque a gente tem que escrever... Existe uma frase que eu não vou saber quem é o autor agora, que escrever é mais ou menos essa frase, que é 90%... cara, eu tô até confundindo a frase. Transpiração? 10%. Inspiração. Não, é 90% transpiração e 10% inspiração. Eu já vi Silvio Santos falando isso. É isso. Porque, assim, é ralação, muita ralação. Então, tem dia que você não está nem um pouquinho inspirado, mas você tem que sentar e escrever. E o que é mais, assim, é que você tem que escrever de uma forma que você atraia, chame a atenção do público. Porque um capítulo por dia, você tem que ter coisa nova. Não é como a nossa vida normal, que é meio sem graça, né? A minha vida, agora eu estou escrevendo, mas tem vezes que eu venho aqui para Campo Azul, fico o dia inteiro deitado no sofá, então não acontece nada. Ninguém vai querer me assistir deitado no sofá. Então, a gente tem que criar sempre eventos. O Aguinaldo costuma falar que a novela é um escândalo por dia. Então, a gente tem que criar um escândalo todos os dias para poder a história ir para frente e chamar a atenção de quem está assistindo. Eu não sei se eu respondi. Sim, acredito que sim. Eu fiquei em dúvida numa coisa. Naquele dia que eu te mandei uma mensagem, você falou assim, estou escrevendo alguns capítulos aqui de urgência, emergência? De urgência. O que seriam esses capítulos de urgência? Na verdade é o seguinte, a gente tem um capítulo que a gente entrega para a produção e às vezes a gente precisa escrever uma cena que a gente chama de adendo. A gente precisa escrever um adendo porque deu algum problema que você não podia usar aquele cenário, você não podia usar aquela rua naquele momento. Então, muda essa cena e a gente tem que reescrever a cena para outro cenário, para outro ambiente. Entendeu? E agora teve uma coisa que foi noticiada, inclusive tá bem público isso aí, que a gente começou a novela e logo em seguida a Globo pediu para a gente aumentar os capítulos. Porque a gente estava indo ao ar, não sei se com 40 ou 45 minutos, e a Globo pediu para a gente aumentar esses capítulos.
porque precisava de mais tempo no ar. E a gente teve que escrever mais cenas para enxertar os capítulos que já estavam prontos. Então também a gente fez isso, muito adendo nesse aspecto também. E aí tem que fazer rápido, porque os capítulos já estão para serem gravados, já estão lá na produção, já está tudo agendado e a gente tem que correr com a cena. Então por isso que às vezes eu não consigo nem piscar mesmo. Sim, e eu quero até agradecer aqui mais uma vez o Virgílio, gente. Ele não mediu esforços desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que eu tive com ele. Ele já aceitou vir aqui no podcast e nós fizemos todo o processo de liberação de imagem. A nossa equipe aqui entrou em contato com o pessoal da TV Globo, do pessoal lá da comunicação. Foi feita essa liberação. E aqui eu quero registrar, gente. Ele realmente é humilde mesmo, é simples mesmo, porque hoje você trabalha para o maior canal de televisão do Brasil e posso dizer, sim, está entre o maior do mundo, que é a Globo, né? Sim. E assim, só Deus para te pagar essa vinda sua aqui, para que Ele continue te abençoando, que você continue sendo esse grande autor, esse grande escritor e nos representando aí para o mundo afora, porque as novelas da Globo, elas não são vinculadas só no Brasil e sim no mundo inteiro. Cara, eu acho que eu vou falar um clichê, né, que também pode parecer, mas assim, acho que humildade é tudo. A gente, não é porque eu estou na maior emissora do país, escrevendo para o horário mais nobre da emissora, que eu vou mudar o meu jeito de ser, entendeu? Tem um sobrinho, o Henrique, ele pergunta assim, tio, você tem noção da onde que você está? Eu falei assim, cara, ó, eu tenho noção, mas não eu vou falar uma coisa assim, eu não sou deslumbrado, sabe? Eu não tenho essa coisa de ficar, não sei o quê. As pessoas podem chegar em mim tranquilamente, não tem problema. Eu sou aquele mesmo de lá, de Campo Azul, da década de 80, sabe? Não tem, assim, cheguei num lugar que digamos assim, mais difícil de se chegar, porque muita gente busca isso, mas minha vida e a minha pessoa continuam a mesma. Isso que hoje é concreto na sua vida, é um sonho de criança? Eu digo assim, você imaginava estar na televisão, no rádio? Sim, é aquilo que eu falei. Ou era só mesmo escrevendo? Não, aquilo que eu falei, como repórter, sim, principalmente como repórter de rádio de campo, né, de futebol, que eu queria. Porque o atleticano eu sonhava em cobrir o jogo Atlético no Mineirão, e nunca aconteceu. Aconteceu até de fazer pela TV, já como repórter na TV Globo, de cobrir jogos do Atlético lá no Mané Garrincha, em Brasília. Sim. Mas muito raramente, assim, não foi aquela coisa do ao vivo, entrevistando jogadores e tal. Mas escrever para a televisão como roteirista, novelista, talvez eu tivesse vontade, mas assim, eu achava um sonho muito distante. Até. E aconteceu de uma forma até um pouco fora da curva, assim. É uma coisa meio... Saiu assim um pouco, porque muita gente corre atrás. E comigo aconteceu de uma forma mais assim... o Agnaldo Silva... eu sempre segui o Agnaldo, sempre fui fã das novelas dele e tal. E ele tinha um site... E eu seguia, vez ou outra, eu lia os posts dele e tal. E uma vez eu vi que ele anunciou um concurso para formar roteirista de televisão, que ele achava que tinha poucos roteiristas, precisava renovar e tal. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou me inscrever nisso aqui, vou ver o que dá. A gente tinha que escrever uma cena, né, da novela Tieta, que é um clássico dele. Nossa. A cena em que a Perpétua entra no quarto e flagra o filho dela com a tia, que é a Tieta, na cama. E aí, na novela original, a Perpétua, que dependia financeiramente da Tieta, né? E não podia romper com ela, porque fazia questão daquele dinheiro que ela recebia, a Perpétua fingiu que estava cega. Estava vendo, não viu mais aquilo, não sei o quê. Só que a cena que o Agnaldo pediu para a gente escrever, a partir do momento que ela entra no quarto e vê, a gente tinha que achar outra saída. Não mais ser cega, obviamente, porque tinha ido ao ar. E aí eu escrevi até, nem me lembro mais o que eu escrevi. Eu me lembro que foram 1.500 pessoas que se inscreveram, ele selecionou 30 e eu fiquei entre esses 30. Olha que legal. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, passei um mês com ele lá, tudo de graça. Ele deu o custo todo de graça, ele não cobrou nada de ninguém. E aí
terminei o curso e falei, bom, agora eu vou voltar para casa, né? O que vai ser? E aí, acho que uns 2, 3 meses depois, o Agnaldo me mandou um e-mail perguntando se eu queria trabalhar com ele. Nossa. E aí, ele é a sua inspiração, o Agnaldo? muita. É? Muito. Ele é uma das grandes inspirações. Porque ele tem uma história de vida também que ele não nasceu em berço de ouro, né? Ele costuma dizer que a infância dele foi pobre, em Carpina, em Pernambuco. E não deixa de ser uma inspiração. Então, a gente tem um pouco de... A nossa... digamos assim, a nossa trajetória desse Silva de Pernambuco, esse Silva daqui do norte de Minas, tem um pouco de semelhança, sabe? Da forma como ela foi evoluindo, como foi até chegar onde a gente chegou. E Agnaldo é um dos melhores autores da televisão brasileira, que tem as maiores audiências e dispensa apresentação aqui. E aí, nesse chamado dele, foram 6 pessoas, né? E alguns colaboraram com ele na novela Fina Estampa, em que eu não entrei. Eu entrei na seguinte, que foi Império. E hoje, de todos esses que ele chamou, acho que só eu que estou com ele. Olha só. E aí, né? Como é que se diz? Elevado a posto de autor também com ele. Então, nós somos autores e não mais só colaborador dele. Eu fiz a pergunta como que é o dia a dia do escritor, um autor de novela. Vocês têm que usar bastante, assim como os atores, o improviso, né? Sim. Improvisação na questão da escrita. Não. Igual uma cena que nem essa, da Perpétua, que você citou. Ela era cega, só que vocês tinham que mudar alguma coisa. A partir do momento que ela veio, a gente criou outra cena. Eu acho que ela tinha um negócio de guardar a caixa com o do marido, né? O marido que morreu. Isso. Então, ela sempre tinha aquilo guardado na caixa. E eu usei aquela coisa da caixa, mas para outra coisa, que eu não me lembro agora. E só sei que ela revirava o quarto da tieta todo, jogava tudo no chão e fazia um escândalo, enfim. Mas eu não me lembro os detalhes Isso foi em 2010, então já não tem mais tanto detalhe na minha cabeça. Deixa eu ver aqui o pessoal, que senão o pessoal começa a puxar minha orelha. Mas você não lê minha mensagem? Marina Costa, é um orgulho muito grande para toda a nossa família você chegar onde chegou. Você lutou para isso e merece todo o sucesso. Te amamos, Maninho. É sua irmã? Minha irmã. Olha que legal. Uma delas. Obrigado, Mara. O Plínio está aqui também nos assistindo. Valeu, Plínio, um abraço. Débora Dias, muito bacana ver toda essa humildade e tamanha sabedoria somada ao amor por Campo Azul e o seu povo. Débora Dias, eu acredito que é a minha... na próxima quinta-feira, a Débora Dias vai estar aqui. Ela é advogada. A gente vai falar sobre pensão socioafetiva. A gente vai estar falando alguns assuntos aí do dia a dia, viu, gente? É um negócio mais sério, né? É a Débora Dias mesmo, a doutora advogada. A Beth Antunes, minha querida amiga Beth Antunes, também já entrevistei a Beth aqui, grande cantora, tá falando aqui, ó, conheci o Virgílio em Campo Azul, ele é uma pessoa incrível, é a Beth Antunes. É a que estava lá no curso de apicultura, isso, eu conheci. Beijo. O Sabuquinho do Forró tá aqui. Próximo entrevistado, Sabuquinho do Forró, na próxima terça-feira, viu, gente? Vai estar trazendo forró aqui pra... Você sabe dançar forró, Virgílio? Eu já dancei bastante, Eu gostava. Porque quem é de Campo Azul tem que saber dançar forró. E outra pergunta que eu tenho que te fazer, você gosta do piqui? Piqui é uma iguaria, digamos, que não falta lá em casa. Quando não tem o fresquinho daqui de janeiro, tem congelado pro ano inteiro. E precisou alguma vez você defender o piqui aí aqui da região? Porque tem uma disputa muito grande do piqui de Minas com Goiás. Outro dia eu vi o Mariano, que é daqui de Brasília de Minas, cantou mais de 20 anos com o João Mineiro, né? O Mariano. Ele é daqui? Ele, nos shows ele faz questão de dizer, é a minha terra, Brasília de Minas. Ele é daqui da região, porque Nova Minda fazia parte de Brasília de Minas. E ele estava defendendo, vocês estão falando aí que o piqui de Goiás é melhor, ao de Minas Gerais aqui, abrindo aquele piqui bonito, grande, sabe? Olha, o piqui de Goiás, eu acho que eu conheço pouco, assim. Eu fui na Serra da Mesa, tem um amigo que uma amiga, a comadre, que o pai dela tem um rancho na Serra da Mesa, que é uma região lá de Goiás que tem
como é que é? Uma usina hidrelétrica. E eu fui passar uns dias lá, cara, e na frente da casa tem um pé de piqui, mas aí caiu aqueles piquis, eu fui abrir. Era uma coisa bem pequenininha, assim, sabe aquela frutinha do Nordeste, que azedinha, que a gente come, que é amarelinha, esqueci o nome. Esqueci os nomes dos negócios. Não é Murici? Não, Murici é nosso aqui, é aquela outra. Parece cajá, mas é bem pequenininha. Siriguela. Lembrei do nome. Siriguela. E o piqui parecia uma siriguela, cara. Assim, e o gostinho era até bom. Gosto bom. Mas assim, piqui igual o daqui, nunca vi. Difícil, né? Eu vi agora um do Xingu lá em Brasília, eles estão vendendo um piqui do Xingu, que é um piqui muito grande, assim, muito gigante. Mas eu acho que ele tem alguma... Isso eu estou falando sem saber de nada, mas eu acho que ele tem alguma alteração genética. Mas outro dia eu vi uma reportagem, eu não me recordo onde, que já estão fabricando o piqui sem o espinho. Pois eu acho que esse do Xingu está quase chegando lá, mas ele é bem doce, sabe? Ele não tem aquele sabor peculiar, assim, do piqui nosso aqui. Não, o nosso é diferenciado, até o cheiro, né, é diferente. Sim. Olha só onde é que a gente chegou. Estava falando de novela e agora falando de pequi. Mas podcast é assim, não tem pauta. Exato. Inclusive, Nossa Casa TV está falando assim, Patrick, pergunta a ele o que ele gosta de fazer quando está em Campo Azul, tirando o momento que está na casinha escrevendo ou descansando. Cara, eu gosto de ir nas... Eu saio muito pouco, mesmo quando eu não estou escrevendo. Mas eu gosto de ficar na praça, né? Ali a gente vê todo mundo passar, conversando. Eu gosto de... Tem uma feirinha toda sexta-feira que eu acho bem legal também de ir. Vende produtos da região, né? Beiju, queijo, fava, essas coisas todas. E gosto de ir nos leilões também, da Igreja das Festas. Por falar em festa, eu fiquei sabendo que seu pai tocava violão. Papai tocava. É isso mesmo? Tocava violão. Seresteiro? Um dos famosos seresteiros de lá da região. E você desenvolveu? Nenhuma. A parte da arte que eu desenvolvi foi essa da escrita, de violão. Ninguém lá em casa, acredita? Né? Ninguém toca, ninguém. Eu fiquei sabendo que seu pai tocava. Papai tocava cantava. A advogada Débora Dias está falando que você conhece a mãe dela, que é a Ana Lúcia do Salgado. A minha irmã, inclusive, está lá me esperando. Sério? Pega ela. Que legal. Carolina Almeida, isso mesmo, Carolina Almeida. Parabéns, meu conterrâneo. Isso. Cida Oliveira, boa noite. Beijo, Carol. Nailde... Nailde Dorisdei. Dorisdei Pereira, sucesso. Beijo, Nailde. Quem está parabenizando também aqui é a Tamires, a psicóloga que esteve aqui também falando sobre o luto, a doutora Tamires Aquino. Muito obrigado, está falando que a entrevista está maravilhosa. Esse tema de luto também é interessante. A gente sempre faz entrevistas nesse legal. sentido, sabe? A Marina Silvestre, que eu acredito que você conhece, está falando assim, parabéns, maninho, te amo. De novo? De novo, Marina? Vileide. Tô brincando. Acho que é Vileide. É porque tem que deixar para os outros que não são da família, né? Ela tem Não, mas ela participou agora. Não, a Marina, minha irmã, já tinha falado antes. Já tinha falado? Já, lá em cima. Então é que... eu sou o orgulho da família. Aqui é Maria Silvestre. Não, Maria. É outra. Não, Silvinha. Isso. Essa tudo bem. Pode Maria Silvestre. É irmã também. Vileide Alves de Castro está falando que você Só deu família aí agora. Que você ama fotografar a natureza. Também. É isso mesmo? A tia Vileide, irmã da minha mãe. A primeira pessoa que viu ele em Campo Azul, Rosana Cardoso. Rosane, ela falou comigo também no dia que eu cheguei. Ela falou que até tirou uma foto com você. Isso. Olha só, que legal. Como que é? Porque pro artista, o cantor, geralmente vem muitos cantores aqui, eles falam, puxa vida, Patrick, é tão bom quando a gente chega num lugar que a pessoa, deixa eu tirar uma foto, é aquela questão, recebe aquele carinho, pede um autógrafo, acho que nem existe mais autógrafo, existe? Acho que o autógrafo agora é a selfie, né? Não isso. Tem mais essa... Pede uma foto. E para você, como que é receber esse carinho, essa manifestação aqui? Receber o carinho é muito bom, mas eu sou tímido. É mesmo? Sou. Eu não ligo, eu gosto de tirar foto mesmo, mas eu sou tímido mesmo. Assim, na boa. A pessoa fala, tira uma foto comigo, eu tiro todas, tá? Pessoal, pode tirar, pode pedir. Mas eu sou tímido, vocês vão ver que meu sorriso vai sair assim meio tímido. A internet hoje, ela
foi benéfica para você? Igual, por exemplo, você está agora aqui no norte de Minas e entra em contato com o Aguinaldo, com o Zé Silva. A internet trouxe essa facilidade? Muito. Escrever... E depois eu quero que você me responda como que era antes da internet, no sentido para escrever. Porque assim, o Aguinaldo, por exemplo, hoje, ele vai para Portugal. Dia 5 de dezembro agora ele vai para Portugal. Isso não atrapalha em nada a nossa produção na novela, entendeu? A gente continua se reunindo, a gente continua online, obviamente, a gente continua decidindo as tramas do que vai acontecer nos capítulos seguintes, a gente continua escrevendo e, aliás, eu queria fazer só um comentário. Às vezes eu fico em pânico lá em Campo Azul, porque se dá um pico de luz, a internet do meu celular vai embora, cara, e eu não consigo, eu estou em reunião e não consigo, e não volta. Sabe, é uma coisa que eu não entendo, tá? Se alguém entende e quiser me explicar, como que a energia interfere no não funcionamento do meu 4G. Não sei se a torre é ligada... É 4G? 4, 5G. Eu não sei se a torre é ligada na tomada, na energia da cidade, eu não sei se tem essa dependência, enfim, eu não entendo. Só sei que desaparece. Hoje eu fiquei 40 minutos esperando. Sem internet. Sem internet e a reunião rolando, a gente conversando sobre... E some tudo, nem telefone dá para falar. Enfim, mas eu fiz uma reclamação agora. Alguém que saiba responder aí o motivo, fala pra gente aí. E se puder arrumar, né? Ajudar. Aí você falou da facilidade. Não, antes não tinha como. O Aguinaldo conta que ele escrevia, por exemplo, ele escreveu Vale Tudo com Gilberto Braga. E eles tinham horários... O Gilberto Braga era da noite, ele era do dia. Então, eles tinham que se encontrar para se reunir, para escrever a novela Vale Tudo. E tinha esse grande problema, porque não tinha internet para eles fazerem ali, né? Sim. Então, ele tinha que sacrificar o horário de dormir dele e ir para casa do Gilberto Braga para eles se reunirem e ali eles discutirem. É muito bom, a gente faz isso também. Quando a gente está no Rio de Janeiro, os três, a gente sempre se reúne, porque não tem nada melhor do que esse contato aqui, né? Com certeza. A internet mantém essa proximidade, mas ao mesmo tempo essa distância, né? Você não está ali sentindo o calor humano, digamos assim. Às vezes, com o calor humano, você consegue criar mais até. E é interessante você falar isso, é como se fosse a questão da leitura. É diferente hoje você ter o contato do livro físico, né? Ter aquele contato do que ver um e-book e fazer uma leitura de um livro, né? Acho que o contato com o livro traz mais... Pois é, cara. E isso acaba levando a gente... Eu desde a minha infância, eu sempre li livro de papel. Adorava aquele cheirinho, adoro ainda o cheiro de livro novo. Eu tô assim meio ofegante, mas é porque eu tô com rinite, tá? Tá bom. Sem problema. E aí, eu pego aqui, por exemplo, ó, eu abro aqui, ó, Kindle, como queiram, e eu tenho meus livros aqui, aí de repente, eu passo a página, aí eu resolvo pegar um livro de papel, aí de repente eu tô no livro de papel, eu tô, ó, passando o dedo para cima, para ver se corre a página. É horrível isso. A gente entra nessa onda, né, do vício da internet, da tecnologia. Mas eu gosto do livro de papel ainda. Eu gosto bastante. Quando está rolando uma novela que você está escrevendo, está sendo o autor da novela, aí de repente tem que entrar um assunto polêmico na novela, um assunto da atualidade. Como que é feita essa questão para encaixar, vamos dizer assim? A gente está trazendo dois assuntos polêmicos, né? Essa coisa da falsificação de medicamentos e a questão da transexualidade, né? Da personagem que é trans, a mulher trans, que o filho do cara que falsifica os medicamentos, que vai primeiro para se aproximar dela para investigar se ela está sabendo de alguma coisa, ele acaba se apaixonando por ela. E aí eles se beijam, eles têm uma relação legal, que é a Viviane, daqui de Campo Azul. E aí, para ela continuar esse relacionamento, ela precisa dizer para ele que é trans. E aí, quando ela diz, ele reage da forma mais, assim, animalesca possível, né? Ele sai desesperado, ele limpa a boca porque ele beijou ela e tal.
E aí você vê como esses temas são trazidos de forma que para mostrar para as pessoas como é a questão, entendeu? Por exemplo, o que a gente quer mostrar? Que o preconceito está na questão da coisa que a sociedade impõe mesmo. Você vê, o cara amava a mulher, Sim. estava em contato com ela, fazia tudo com ela, mas sem saber que ela era trans. A partir do momento que soube, para ele, ela não era trans, ela era um homem. Sim, sim. Então aí você vê, a gente traz esse dilema, você vê até que ponto essa coisa do preconceito tem a ver com sentimento também, tá, sabe? E a gente traz isso de forma sutil, também para não escancarar, porque não contrariar alguns setores e tal, mas ao mesmo tempo trazer a pauta para meio que conscientizar também, né? Da importância de não ser preconceituoso e de deixar que cada um faça da sua vida o que quer, né? Para você que está chegando agora, hoje eu recebo com muita alegria no coração aqui o Virgílio Silva, ele que é uma mistura de brasil-minense com campo-azulense. Com brasiliense. Com brasiliense. Eu sou um cidadão do mundo. E que representa o nosso norte de Minas, mundo afora. Eu estava até me esquecendo, e a gente falou de leitura. Eu sempre faço isso aqui no podcast com os meus convidados. Eu sempre peço às pessoas para pegarem aqui a palavra de Deus, os versículos da Bíblia. Se não tiver problema para você, eu vou pedir para você pegar. Enquanto isso, eu vou agradecer aqui os meus apoiadores. E a gente volta já já e ele vai falar o que saiu aqui para ele. Viu, gente? É rapidinho. Tá aqui, ó. É rapidinho. A gente volta já já. Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates, 356A, no coração de Brasília de Minas. Materiais de construção e pilar, tintas e acabamentos em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas. 999555794. Pilar, tintas e acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar, tintas e acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na Rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner, Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom.
É isso aí, já estamos de volta. Você que está aí curtindo o podcast Os Notáveis, grata honra ter a sua audiência também. Nós, antes de ir para o intervalo, você tirou a palavra de Tirei. Deus e nem olhou. Não olhei, eu quero, para eu ver junto com todo mundo que está Ele nem olhou, acompanhando viu, a gente. Então vamos lá, o que saiu Vamos lá. para você? Vamos lá. Virgílio Silva. Vou tirar meus óculos para enxergar de perto. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exultemos o seu nome. Ou Correto. exaltemos. Exaltemos. Porque faltou a vogal aqui. Ah, tá. Vamos lá, a palavra que saiu para mim está em Salmo 119. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Eu esqueci de dizer qual é a parte da Bíblia que está. É Salmos 34, 3, não é isso? Isso, 34:03. Você estava falando aí que a família aí está dando audiência aí? Tá dando audiência aqui. Tá todo mundo ligado, mandando aqui no meu grupo de WhatsApp. Ô, gente, é com muita alegria no coração que hoje o podcast Os Notáveis está apresentando esse episódio aqui, recebendo o Virgílio Silva, uma pessoa maravilhosa, que eu já era fã, me tornei mais fã ainda, e poder ter a sua presença aqui, abrilhantando ainda mais aqui o nosso canal, Virgílio, isso aqui é uma satisfação enorme. Inclusive, algumas pessoas estão perguntando aqui se necessariamente precisa ser inscrito no canal para comentar. Não, pode, mas se não for pedir muito, se quiser se inscrever. Escreva aí, pessoal, escreva. Olha só, deixa eu ver aqui, a Beth Antunes está falando, eu estou adorando essa entrevista. Olha só, que legal. Fred Tocão. Meu sobrinho. Ah, é? A família é grande. Deixa eu ver aqui, a pessoa havia me respondido aqui sobre a questão do nome da fazenda lá, que foi gravada a minissérie. Ah, tá. Eu não vou lembrar. Tinha Seu Dantas, tá bem lá para trás. Aqui. Estive na fazenda do senhor Altino Lorde na época da filmagem. Conheci Zé Dantas e Tony Ramos. Guimarães Rosa, sensacional. Foi a minha comadre Airã que falou aqui. É isso mesmo, é essa fazenda mencionada aqui mesmo. E fica onde mesmo essa fazenda? É próximo aí a Coração de Jesus. É isso mesmo. Eu estive lá. Foi próximo a essa região aí. Deixa eu aumentar o microfone seu aqui um pouquinho. Foi próximo a essa região que eu fui entrevistar um senhor de 110 anos de idade. Seu Domingos Fonseca. Cheguei lá, eu pensei que eu ia chegar aqui, ia ser alguém, um senhor acamado, alguma coisa. Cheguei, ele estava na enxada, trabalhando na enxada. E eu perguntei para ele assim, seu Domingos, qual é o segredo? E ele, o segredo é trabalharmos. Tem época aqui que eu acabava com a enxada de tanto trabalhar. Esse é de Campo Azul que você está falando? Não, é próximo a Coração de Jesus. Porque tem um senhor em Campo Azul também que já tem 100 e alguma coisa. Eu até gravei uma entrevista com ele, está aqui, que eu tenho que postar em algum momento, mas ele também é lá de Campo Azul, é de 100 e trabalha também na enxada. Eu acredito que o segredo... André Firmino, esse de Campo Azul, se não me engano. Se estiver errado, alguém me corrige aí, por favor. Teve um momento lá que eu perguntei para ele, falei assim, seu Domingos, qual o segredo para viver tanto? Aí ele falou assim, é só não morrer. É o melhor segredo. É isso aí. Domingas Claudete, conhece? Acho que não conheço. Parabéns, mano. Tô brincando. Muito orgulho. É minha irmã. Mais uma. Que legal. A Rosana está falando aqui, Firmino, é isso mesmo, o senhor de 110 anos. É isso. Assim, apesar de que o pessoal comentou aqui que você gosta de fotografar a natureza, tem alguma coisa que você vê na natureza, no seu dia a dia, que você tenta encaixar em algum capítulo, em alguma coisa? Cara, tudo é referência. O escritor, ele tem que ter um olhar atento para tudo que sabe, essa imagem que está aqui na minha frente, ó, eu sei que é uma repórter que está ali. É o Patriquinho. É o Patriquinho? Ah, tá. Isso aqui, olha aí. Deixa eu colocar aqui a imagem para o pessoal que está em casa ver. Ó, esse Patriquinho aqui, é obra de arte da Juliane Gaia. Juliane Gaia veio aqui
e ela faz essas esculturas. Aí ela fez o Patrick, que esse Patrick aqui tá bem mais novo, né? Tá. Legal. Então, tudo eu observo, cara. Tudo me chama a atenção. Quando eu saio, por exemplo, para a rua, eu vejo... Hoje eu fico até assim, meio... Que eu tô andando na rua, assim, às vezes eu tô no carro com alguém, eu fico olhando, aí eu falo, vejo isso. E eu sempre fotografo mesmo, tudo que eu vejo. E às vezes eu fico olhando, tá todo mundo no celular, cara. Todo mundo no celular. Você entra no metrô, eu andei de metrô em São Paulo, todo mundo no celular. E aí eu fico observando as pessoas, mas eu já fico com medo de estar olhando para as pessoas acharem que eu já tô, sabe, reagirem de forma com estranhamento. Mas assim, as pessoas não se olham mais, assim, muito difícil. Mas a minha matéria-prima é a vida que está lá fora, e não a vida que está aqui dentro do celular, entendeu? Então, tudo isso chama atenção e serve de matéria-prima mesmo para escrever, para escrita. Você tem projeto para escrever livro ou já tem livro escrito? Eu não tenho livro escrito. Eu tenho um projeto de um livro, mas eu acho que escrever um livro é mais complicado, sabe? Assim, eu gosto dessa coisa do audiovisual, de você escrever e levar aquilo para o visual mesmo, né? Tirar do papel e transformar. Por exemplo, não perde nunca a essência, lógico, o livro, a literatura. Mas eu, particularmente, acho que eu tenho dificuldade até de escrever um livro, eu teria. Você acha que você teria dificuldade? Eu acho, porque a minha cabeça pensa muito com imagem. Como eu trabalhei em televisão como um repórter, tudo que eu ia fazer, todo o texto que eu ia escrever era relacionado a uma imagem. Hoje você escreve uma cena de novela, você já está pensando na imagem, de como ela vai ser encenada. Então, talvez eu tenha que pegar um pouco essa coisa e aí é uma contradição, porque quando eu lia, eu transportava aquilo para uma imagem. Então, eu acho que eu posso talvez escrever, ou talvez eu possa escrever, usando essa linguagem da literatura, mas pensando em imagem. Talvez assim eu consiga. Não sei se ficou claro, ficou meio complicada a explicação, mas eu acho que é isso. Eu tenho uma certa dificuldade de colocar no papel só aquela história. Por exemplo, você escrever um livro como O Grande Sertão Veredas, não sei quantas páginas. É uma coisa incrível, admirável. Não sei se eu tenho essa capacidade ainda. O Agnaldo Silva escreveu muito livro e ele sempre fala que é só sentar e começar. Agora eu vou sentar e começar para ver. É interessante, logo quando vai iniciar a novela ou que vão fazer aquela propaganda da divulgação da novela, como que é para você ouvir de Agnaldo Silva, de Virgílio Silva e Zé Silva? Zé da Silva. Três Graças. Você ouvir seu nome ali sendo falado. Porque, assim, Virgílio, eu fico imaginando. Eu dormir e acordar e falar, puxa vida, eu trabalho para Globo, sabe? Não que eu queira, inflar meu ego, ou quem sabe até, vamos dizer assim, ficar... Aqui em Minas o pessoal tem que falar, você fica prosa com isso. Não é isso. É porque, tipo assim, você realmente trabalha para a maior emissora de TV do país. Como que é ver tudo isso sendo uma realidade? Cara, eu não vou ser hipócrita de dizer que isso não muda a cabeça da gente. De alguma forma, sim. Mas eu tento sempre ser muito pé no chão, sabe? De fazer com que aquilo não suba a cabeça de forma que eu mude o meu jeito de ser, a pessoa que eu sou. Eu tenho muito essa preocupação. Eu sei que é uma conquista, que muita gente gostaria de chegar onde cheguei, e eu sei disso porque tem muitos amigos meus que falam, poxa, se você conseguir uma brecha para me dar uma oportunidade e tal, por favor e tal. E tem muita gente que corre muito atrás. E porque quer queira, quer não, a TV Globo é a vitrine ainda. Com certeza. Em matéria de televisão no país, certeza. E de produção em tudo, produção jornalística, produção artística, entendeu? Então, é a grande vitrine. E tem a internet, mas a própria internet reproduz o que a Globo produz. Sim. Então,
eu tento controlar o meu ego o máximo possível, para que ele não seja afetado pela vaidade. É até bom, eu vou tocar num assunto aqui que a gente estava comentando fora do ar e eu acho que vai ser até legal para você dar uma explicação. Como que é para você quando um amigo chega e fala: ô Virgílio, o negócio é o seguinte, eu sei atuar, eu sou um bom ator, como é que faço para me encaixar lá na novela? Como é que você lidar com isso? Cara, isso é uma questão muito, muito difícil de lidar, porque assim, tem muita gente. Eu recebo, depois que foi divulgado o meu nome como autor da novela, eu recebo pelo menos umas 200 mensagens no direct aqui do Instagram, todos os dias. Todos os dias. Olha, eu sou ator, eu faço isso, eu sou atriz, sou aqui não sei de onde, sabe? Sou seu conterrâneo, eu sou seu primo. Apareceram poucos ainda, assim, de conterrâneos e tal. Mas é uma coisa... Isso me angustia um pouco. Porque eu imagino. Eu gostaria muito de colocar todo mundo que pede, sabe? Eu gostaria de poder dar uma oportunidade para todo mundo. Mas é muito difícil, porque primeiro que não depende de mim exclusivamente. A gente escreve, a TV Globo tem os departamentos, a TV Globo tem a produção de elenco, tem os produtores de elenco. Eles vão chamar as pessoas, eles vão fazer testes. Os personagens principais fazem testes, entendeu? A Sophie Charlotte fez teste para a novela, o Rômulo Estrela, eles são os protagonistas. E aí, assim, eu fico, caramba, eu queria tanto poder ajudar alguém que quer, que... Mas, enfim, mas não é assim, eu fico com as mãos amarradas, entendeu? Mas o que eu digo é, continue insistindo, continue indo atrás e em algum momento a porta vai se abrir e você vai ter essa oportunidade. No início aqui foi falado sobre a questão de superação. O vídeo até fala que foram momentos de superação na sua vida e tal. Teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Não teve nenhum momento que eu pensei em desistir. Mesmo diante de algumas dificuldades? Nada do que eu faço eu penso em desistir. Quando eu quis ser jornalista, eu fui atrás, fiz faculdade, fui atrás para trabalhar como jornalista. E aí, quando surgiu a oportunidade de mudar a chave para o entretenimento, para a ficção, eu fui para a ficção. Tem uma história curiosa que quando eu pedi demissão do SBT, o diretor falou assim, olha... Você pediu demissão? Pedi para... E ainda não estava certo que eu iria fazer novela, né? E ele falou assim, olha, você sabe que esse é um mercado muito difícil, né? Se você sair, talvez você não consiga voltar mais para o jornalismo. E eu falei, cara, eu só vou saber se eu sair, sabe? Se eu encarar. E, graças a Deus, eu sempre tive uma certa facilidade. As pessoas sempre, assim... eu nunca fui demitido de um trabalho, sabe? As pessoas me chamam. Ainda hoje eu recebo alguma mensagem assim, você não quer vir cobrir um mês na edição do jornal aqui e tal, não sei o quê. Ainda hoje eu recebo essas mensagens. E eu digo, não digo dessa água eu não beberei. Sim, sim. Tá? Mas, por enquanto, o jornalismo está aqui, num cantinho reservado. Mas eu nunca pensei em desistir. Nunca. Hoje você é exclusivo da Globo? Tem uma exclusividade? Exclusivo. Você viu aí, né? Para liberar para eu dar essa entrevista aqui foi uma... Como diz no interior, um Deus nos acuda. Mas assim, e foi um Deus nos acuda porque eu, na minha ingenuidade, nem sabia que... Eu confirmei com você muito antes, né? Depois é que a Mariana, a assessora, falou assim, olha, você precisa ter autorização aqui da Globo para você falar. Verdade. E, inclusive... E aí, a gente descobriu isso agora, na semana. Descobri essa semana. E depois que eu já havia até anunciado a entrevista. Esqueci o nome do rapaz do marketing. O Elvis. Eu decorei até o nome das pessoas. O Elvis falou assim para mim, olha, o seu contrato diz que você é exclusivo, que você não pode sair dando entrevista. Principalmente pro YouTube, eu acho. É porque usa a minha imagem, né? Isso. Então, gente, o que a gente está falando aqui é o seguinte... Olha pra você ver onde eu cheguei, gente. A minha imagem é exclusiva da Globo. Pois é, para ele vir aqui, para estar aqui, foi uma semana de muitos ajustes, negociações, de negociações. Né? E eu não sou ator, né? Eu achava que isso
era mais com o ator, né? Porque o Isso. ator que tá ali no vídeo o tempo inteiro aparecendo. Mas enfim. eu até comentei aqui com o Virgílio que o pessoal da Globo me recebeu, me atendeu muito bem. Eles são ótimos São todos. pessoas maravilhosas. Que time maravilhoso. Não é à toa que é a melhor, né? Cara, e olha, sem não sei nem qual é a palavra. Porque sabe, assim. é porque tem gente que acha que você falar com um marketing, com um assessor de imprensa, alguém lá da Globo, é difícil. E que eles não vão te responder nunca. Uhum. No momento que eu mandei o e-mail pro Elvis, ele já me respondeu ali Na quase que imediato, sabe? As outras pessoas que eu esqueci o nome, Mariana, e teve outra pessoa também que eu conversei, eles me responderam assim com muito imediatismo, com muita facilidade, e isso faz com que a empresa se torne ainda mais profissional, mais do que já é, né? E nesse aspecto, cara, acho que não tem nada, não tenho nada a reclamar, porque é uma empresa fantástica que respeita o seu funcionário, sabe? Que tem um respeito ao funcionário, desde o mais baixo até o mais trabalhar alto. na Globo? Acho que você já está respondendo. Cara, é isso. Trabalhando. E assim, é uma empresa que dá total liberdade. Não tem essa coisa. Você não está ali sendo o tempo inteiro acossado, nada disso. A gente está escrevendo a novela tranquilamente, fluindo. De casa. Tem coisa melhor do que isso? Em Campo Azul. Em Campo Azul. Pois é. E para quem está nos acompanhando agora, quem me conhece sabe o quanto eu batalhei para colocar aqui esse podcast. E o meu objetivo com esse podcast não é ganhar dinheiro, não é ganhar likes, e sim poder levar a história do nosso povo ao mundo. Esse é o meu principal objetivo. Tanto que ao longo aqui da conversa, do bate-papo, eu fui citando pessoas que já vieram aqui. Entrevistei pessoas com 110 anos de idade, entrevistei pessoas que fizeram muito para o Brasil de Minas, que é o caso do nosso eterno prefeito, doutor Antônio Pinto. Ele com 96 anos ainda me concedeu, deu uma aula de geografia. Aqui. O fone? O fone. O fone parou? Não parou não, só deu um ruído, mas pode continuar. Voltou. O doutor Antônio Pinto, que deu uma aula de geografia, de matemática, de tudo, de caridade. Doutor Antônio Pinto, Virgílio, era um homem que era médico. Ele foi prefeito de Brasília de Minas, mas era médico. Só que quando a pessoa mais humilde, vamos colocar o pobre, chegava lá, ele consultava, ainda falava assim, você tem isso aqui, toma aqui o dinheiro para você comprar o remédio. E não cobrava a consulta. Então, o podcast dos Notáveis pôde registrar esses momentos, pessoas que ficarão eternizadas na história de Brasília de Minas. É o caso do Pedro da Rabeca, conhecido, que eu fui entrevistar também, morreu recentemente. Tem as últimas imagens do Pedro através do meu podcast. Então, ter você aqui é uma vitória muito grande, dá ainda mais poder concretizar esse sonho de levar a história de Brasília e de Minas para o mundo afora. E pode ter certeza. Quem escreveu também e falou muito bem daqui da região de Brasília e de Minas, inclusive, foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que é de Montes Claros. Isso. E foi um dos criadores da Universidade de Brasília. Dos fundadores, ali na época da ditadura, ele sofreu perseguição e tal. E foi um cara que lutou muito pela educação no Brasil, né? E esse livro dele uma biografia dele, é muito legal. Ele conta histórias muito legais da infância dele aqui por essa região. E nós temos grandes artistas. E o doutor Antônio Pinto, que você está falando, Isso. Eu acho que meu pai conheceu muito ele. Com certeza, deve ter conhecido. Meu pai e minha mãe também. E tem Zé Coco do Riachão, é daqui? Zé Coco do Riachão. O Beethoven do Sertão. Isso, aqui próximo. Então, aqui próximo. Deve ser uma sensação impagável sair do interiorzão do norte de Minas e alcançar um lugar desejado por muitos. Isso é inspirador. A Irã está falando aqui. Agradeço a Virgílio o privilégio da entrevista, da presença. Compadre, você merece esse privilégio. E é um privilégio mesmo, viu? Tá aqui ao lado desse grande homem. Glória Marli. Que bonitinho ver o nosso Virgílio Silva assim tão descontraído, se deixando conhecer melhor, com grande simplicidade e falando sobre o seu trabalho como autor da novela global Três Graças. Glória Marli. A mãe do Wesley. Obrigado pelo carinho, Glória. Beijo. Teve uma pessoa, eu não vou citar o nome aqui, mas falou no meu particular aqui, no meu WhatsApp. Falou,
Se ele quiser mais uma graça, eu estou à disposição. Aí fica 4 graças. Como surgiu esse título, Três Graças? Três Graças, a gente teve a ideia de construir essa história a partir da geração de 3 mulheres mesmo, né? Que tiveram o mesmo destino, que foram gravidez na adolescência. Uhum. A avó engravidou, a filha dela engravidou e elas não queriam o mesmo destino para a neta. E aconteceu o destino, e a novela precisa de histórias assim para que ela se desenvolva. E aí a gente deu o nome delas de alguma coisa Maria das Graças, que foi a Dira Paz, que é a matriarca, né? A avó, ela é a Lígia Maria das Graças. Aí vem a Sophie Charlotte, que é a filha da Lígia, que é a Gerluce Maria das Graças. E a Joelle, que é filha da Gerluce, Joelle Maria das Graças. Então, todas elas têm esse nome Maria das Graças, porque elas são devotas, né? Elas são católicas. De Maria. E são devotas de Maria e também de Santa Rita, né? Santa Rita de Cássia. E que tem até lá como é que chama aquele? Onde fica a santa, gente? Um oratório? Um oratório. Eu sou da roça, viu? Eu conheço essas coisas. Eu sei. Então, Minas tem muito. E aí, a partir daí, a gente criou o outro lado da história, porque a gente conhece na história da arte um escultor chamado Antônio Canova, italiano, que ele fez a obra de arte, que é uma das obras mais belas, que, se não me engano, está no Museu de Petersburgo, se não me engano, a original, que se chama As Três Graças. E aí vários artistas do Renascimento, italianos de outros países, eles criaram, os próprios pintores mesmo, não sei se Da Vinci pintou As Três Graças. Se você pesquisar, você vai ver um monte de artista que faz As Três Graças. E elas são da história da mitologia grega, né? Elas representam 3 mulheres da mitologia grega. E aí a gente fez essa relação das Maria das Graças brasileiras, mulheres batalhadoras, com essas 3 graças que orna a casa dos ricos e corruptos, que é onde eles pegam o dinheiro do remédio que tem que ir para os pobres, eles falsificam, dá remédio falso, pegam o dinheiro e guardam nas 3 graças. E aí, em algum momento, está sendo preparado isso, talvez no início de dezembro aconteça, as vítimas desses corruptos resolvem falar assim, não, então vamos tirar aquela escultura de lá de dentro daquela casa dele para a gente vender e comprar remédio para quem precisa, porque são medicamentos de alto custo. E aí a gente cria essas tramas todas de misturar uma coisa com a outra, e aí vai acontecendo. E aí é o que eu posso falar. Depois tem que ver a história. E é assim que a gente cria. E aí uma coisa vai puxando a outra. Essa mulher tem um namorado que é assim, o pai da menina não quis reconhecer e ela não gosta dele porque ele maltratou ela lá quando ela ficou grávida. E a gente vai criando as tramas. E aí é como novela, como o Agnaldo diz, é novelo. Então a gente vai novelando. Tanto que tem uma personagem que fica o tempo inteiro fazendo um crochê lá. Um crochê ali com os novelos vindo o tempo inteiro. É a Arlete Salles que faz a Josefa. Mesmo você já tá comentando sobre Três Graças, mas já tem projeto para uma próxima novela? Antes mesmo de acabar isso aqui, já tem projeto? Como é que é? Cara, projetos temos, mas a gente não pode nem pensar em desenvolvê-los em paralelo com a novela, porque não há condições, entendeu? Mas já temos, com o Agnaldo, inclusive, tem aquele que eu disse lá no começo, que é meu, de que se passa aqui na região, e eu espero que seja aprovado em algum momento. Tomara, amém. E... Desculpa. E aí, mas a gente tem já projetos definidos, escritos e tal. Assim que terminar a novela, a gente já vai apresentar. Sempre que vem alguém aqui do meio da música, vem muitos cantores aqui, eu pergunto pro cantor. Qual foi o momento marcante na sua carreira? Aquele momento assim tão especial? Até recentemente estava vendo uma entrevista do Milionário, ele falando que ele só se deu conta que ele era milionário, dupla com José Rico,
num show no Maracanã. Quando ele ficou milionário, de fato. Quando ele ficou milionário. É isso. Foi aqui no Mineirinho. Ele fez um show e ele falou que quando ouviu o locutor anunciando com vocês, Milionário e José Rico, ele entrou e aquela multidão. Ele falou que ele falou com essas palavras, deu um arrupeio aqui na nuca. Aí só aquele momento que ele se deu conta, puxa vida, eu sou milionário. Tanto como se diz, no fictício e também na realidade. Teve algum momento marcante para você também que deu esse start, vamos dizer assim? Você falou assim, puxa vida, eu sou o Virgílio Silva. Eu acho que foi agora mesmo com Três Graças, porque tem uma coisa curiosa nisso aí. Porque, por exemplo, em Império, eu entrei como colaborador. O colaborador é aquele que eu sou o autor, eu defino o capítulo, defino a cena tem que acontecer isso e aquilo, e mando para você que colabora, que escreve também, e você desenvolve o diálogo, a cena, com diálogos e tal. Mas aí volta pro autor, a gente revisa, faz, ajusta do jeito que a gente quer que vá pro ar. E aí, como colaborador, você não tem essa digamos assim, essa obrigação de estar ali à frente da coisa, porque ali tem o autor, e você está aqui atrás como colaborador do autor. Mas agora eu estava como autor, então eu estava aqui, ao lado do Aguinaldo e do Zé. Sim, sim. E aí, na festa de lançamento, por exemplo, da Globo, jornalista vindo me entrevistar, querendo tirar foto, isso meio que a ficha um pouco caiu nesse sentido aí, sabe? Porque aí eu falei, caramba, esse negócio é meio louco, meio doido. E é aquilo que eu falei, eu sou tímido, então as pessoas querem me entrevistar, eu fico, caramba, como é que eu vou fazer e tal... Mas é uma sensação gostosa também, é legal. E aí eu acho que a ficha tá caindo ainda. Tá caindo ainda. Tá. Tá. Esse orelhão é grande e a ficha tá ali ainda pegando. Esses mais jovens aí, eles não vão saber o que é isso, não. Ó, que bonitinho ver o Virgílio assim. Ah, esse aqui eu já li. Mariana Medeiros, nosso orgulho. Glória Marli, é isso Glória mesmo? Marli, já. Parabéns, Patrick, pela sua simpatia, em entrevistar o nosso Virgílio Silva. Mariana, também como um profissional. Mariana é minha sobrinha também. Sua sobrinha? Lá de Cuiabá. Obrigado. Beijo, Mari. Fico feliz. Orgulho, a pessoa falou desse jeito, eu vou falar o nome da pessoa. Márcio F. Costa. Orgulho de você, Tuniquim. O que é isso? Márcio é meu cunhado. Não, o que é Toniquinho? É um apelido de infância, Tonico. Minha irmã me chama de Tonico, de Toniquinho. Não sei de onde surgiu, acho que foi a minha avó, Luísa, que me deu. Ele me chama de Tonico, ele aprendeu com a minha irmã. É a única que me chama assim também lá em casa, Janine. Olha só, Ionir Geralda Martins. Parabéns, Patrick, vendo suas entrevistas. Parabéns, obrigado, gente. Eu fico muito feliz. E eu vou confessar para vocês aqui que eu fiquei muito ansioso, tanto que eu ficava mandando mensagem para ele o tempo inteiro, Virgílio, vai dar certo, né, e tal. É porque realmente fazer uma entrevista que nem essa aqui, a gente fica muito ansioso, a gente tem que estar bem preparado, mas como o podcast não tem esse negócio de pauta e a gente fica bem à vontade mesmo, eu fico feliz em saber que as pessoas estão gostando. Melhor coisa, né? Cara, esse bate-papo informal, nada assim de... A hora passa, a gente nem vê, né? Eu tô olhando aqui 8h40. Pois é. Eu achava que ia durar 1 hora, já vai para 2. 1h40 que a gente está no ar. Antes da gente finalizar, que eu não quero finalizar, eu queria ir até meia-noite. E a gente, quem sabe, escreve mais um capítulo aqui, né, ao vivo. Ainda tem que escrever hoje mesmo. Pois é, eu não vou tomar muito seu tempo, que eu sei que você ainda vai escrever. Por falar nisso, você já passou madrugadas escrevendo, sem dormir? Já. Acontece? Acontece. Quando você... Agora não, porque a dinâmica mudou um pouco. Na Globo, por exemplo, quando a gente estreou a novela, a gente já tinha, acho que 50 capítulos escritos. Uhum. Então, a gente já está lá mais na frente. Mas na época de Império... Mas todo dia tem que escrever. Sim, porque se a gente parar... A gente tem prazos para entrega de blocos de capítulos, que tem que entrar em produção. E aí... A questão da madrugada. Aí no Império, por exemplo, que a gente tinha uma frente menor, quando a novela vai chegando mais para o fim, a frente vai diminuindo mais. Então, você tem que escrever com mais frequência. Então, aí entra madrugada. Mas aí varia também hoje de pessoa para pessoa. O Zé da Silva, por exemplo, escreve à noite.
À noite. Meu negócio é começar... Tem essa questão de inspiração? O horário mais... Tem sim, né? porque eu, por exemplo, gosto de começar cedinho, né? Tipo 6 da manhã, quando está em silêncio absoluto. E num lugar sozinho também, onde não tenha movimento, gente correndo e falando alto. Uhum. Às vezes é difícil Tira lá em casa. atenção, né? Às vezes lá em casa é difícil, porque é o que tem a gente correndo e falando alto. A família é meio... Não tem nada de italiano, mas parece. Então todo mundo falando ao mesmo tempo. Em Campo Azul é mais tranquilo. É mais tranquilo, mas... Só que a internet não ajuda, né? A internet aqui é o lugar ideal, cara, porque a cidade é silenciosa. Mas a internet, às vezes... Não ajuda. Às vezes dá uma vacilada comigo. Gente, eu vou passar aqui mais um vídeo da manifestação do dia que foi exibida a novela. Foi a estreia da novela aquele dia lá em Campo Azul. Que o Aquele pessoal, vídeo lá no... Aquele vídeo? Sim. Né? Sim. O pessoal de Campo Azul soltou foguete. É? Né? Então, vamos acompanhar aqui. Eu salvei esse vídeo aqui do pessoal se manifestando com a alegria de ver o Filho da Terra fazendo uma novela na Rede Globo. Esse aqui, ó. Foi exibido em praça pública. Na verdade não foi era para ser em praça, mas eu acho que caiu a maior chuva no dia e eles adaptaram para um local lá, não sei exatamente aonde. Em algum lugar lá, porém, colocou um telão. Colocou, Olha aí, o povo de Campo Azul assistindo. Eu confesso que eu assistindo me emociono de ver isso. É emocionante mesmo. Né? É como se fosse uma seleção brasileira que ganhou uma Copa. E é legal, porque assim, eu acho que mesmo que eu não queira, talvez eu seja um exemplo, né? Para muita gente que talvez ache que o sonho esteja muito distante, né? Eu acho que não existe sonho distante, né? Eu acho que o que existe é a distância que a gente coloca, né? Se eu colocar que o sonho está lá na frente, que eu não vou chegar nele, aí eu não vou chegar. Mas se eu colocar que eu quero chegar, vai encontrar muitos obstáculos pela frente, mas se chega. Vileide Alves de Castro me convida para lhe acompanhar nas entrevistas. Não entendi. Se eu convidar a tia Vileide para me acompanhar nas entrevistas, eu não vou falar mais nada. Ela tá falando que é tímida. Ela que é tímida? É timidíssima. Eu não falo nada, ela vai tomar conta do negócio. Deixa eu ver aqui. Manda um abraço para Paulo da Muda, de Campo Azul. Um abraço, Paulo. Deve ser alguém lá de Campo Azul. Eu acho que sei quem é ele, sim. Ioni Geralda, Virgílio, é um orgulho para nós campazulenses. Zenota. Como é que é isso aqui, meu Deus? Zenota e Vinícius. Zé Mota e Vinícius. Tá. Ei, que jovem ver esse grande ator da nossa cidade. Zé Mota e Vinícius, ele esteve aqui. Ele tem um exemplo, uma história de vida espetacular. Ele cantava com o filho dele e ele acabou perdendo o filho e ele teve que continuar na música sozinho, sem um filho. Ele veio aqui e contou o testemunho. Um grande exemplo aí de superação. Débora Dias, a doutora Débora Dias. Patrick, parabéns pelo brilhantismo na condução do podcast. Muito dinâmico. E Virgílio, gratidão por compartilhar a sua história. Deus abençoe você todo o tempo. Eu não queria finalizar. Puxa, pois né? Eu também estou gostando bastante, tá legal. Tá tão bom, viu? Tá tão bom. Acho que eu estou relembrando meus tempos de rádio também. Eu entrevistava, falava muito. Apresentei um programa chamado... Você trabalhou, rapidamente, só te cortando. Eu trabalhei no rádio, eu comecei no rádio, eu tenho 40 e poucos anos, viu? Eu comecei no rádio tocando disco de vinil, ainda com disco de vinil, sabe? E foi muito difícil me adaptar com a tecnologia, com a digitalização e tal. Seu tempo de rádio, como que era o início? Meu tempo de rádio já foi um pouco mais moderno. A gente já usava MD nas gravações, já usava CD, né? CD. Para tocar as músicas. Eu apresentava um programa na Rádio Cultura chamado Revista 100,9. Eu lia as notícias
dos jornais, quando a internet ainda não tinha essa coisa toda de redes sociais, era mais um site de notícia mesmo, era música e informação. Então, na verdade, eu confundi aqui. Das 6 da manhã às 9, eu apresentava música e informação, que era música e eu fazia leitura dos jornais. E das 5 às 7 da noite, eu apresentava a revista 100,9, que era uma revista mais de variedades mesmo, cultural, com reportagens e música também. Era muito legal o tempo de rádio, bem legal. O rádio é bom que ele ensina muito a gente a improvisar, né? Você consegue... você tá ali naquele jogo de cintura e tá entrevistando alguém e tem um improviso ali muito... Verdade. Eu aprendi muito também com o palco, que eu já fui mestre de cerimônia, locutor aqui em algumas edições aí de alguns prefeitos. Eu era o locutor de palco e fazia tudo. Sim. Cerimonial. Ontem eu estive fazendo um cerimonial e a improvisação no palco, ela tem que ser imediata, muito, sabe? Tem que ser uma coisa assim espetacular. Igual quando aconteceu de eu estar lá em São Romão, foi no show de Milionário José Rico, eu fui apresentar e tô ouvindo o pessoal de Brasília de Minas chegando e acabei falando assim, a Prefeitura Municipal de Brasília de Minas lá em São Romão. Falei, meu Deus do céu, já cometi um erro aqui. Foi igual hoje, quando eu comecei aqui te chamando de Aguinaldo. Porém, deu aquele frio na barriga, a sensação do erro. Eu falei, não, a prefeitura é de São Romão, mas o povo de Brasília de Minas está aqui e tal. E foi, mas deu para consertar. Não, mas isso é legal, porque também soa natural, né? Isso. Aquela coisa meio robotizada o tempo inteiro, falando assim. Aquilo não é legal. É bom você ser natural mesmo. Não tem... Com certeza. Ó, gente, falar da minha alegria de ter aqui o Virgílio, chovendo molhado, como diz, né? O pessoal tem esses dizeres. Por falar nisso, você já parou para pesquisar esses dizeres que a gente tem, igual chovendo molhado, esses dilemas que a gente sempre tem aqui no norte de Minas? Eu gosto muito de acompanhar essas coisas. A minha mãe tem muita coisa que ela fala, né, que é daqui, característico daqui da região, e eu sempre pego. Tem uma coisa que ela fala que não é muito, não sei se é característico da região, mas até que eu coloquei na personagem da Josefa, da Arlete Salles, que quando a filha dela, a vilã, manda ela calar a boca, ela fala, não calo porque minha língua é pública. A minha mãe fala isso, eu peguei da minha mãe. Porque a gente... Olha aí, ó, gente, tá vendo? Às vezes a gente tá falando com alguma coisa, a minha mãe começa a falar, mamãe, não fala isso. E ela, eu falo, minha língua é pública. Sabe? E assim, é pública mesmo, ela fala e não tá nem aí. Então você pega essas coisas Eu trago essas coisas, eu trago falas, eu cito receitas da região Ó, gente, se de repente você estiver assistindo a novela aí, Três Graças, e de repente sair alguma coisa que é costumeiro aqui da nossa região, e você talvez já tenha falado, pode ser que ela ouviu alguém falando aqui. Não, certeza. E eu trago também da minha infância, né, algumas coisas. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Aliás, eu não sei ainda se eu tenho... As pessoas com quem eu falo lá no Rio, por exemplo, em São Paulo, já falam logo, você é mineiro, né? Isso, as pessoas falam? Falam. Aí quando eu chego aqui na região, eu falo, gente, mas eu falo assim, porque eu já percebo a diferença de como o pessoal daqui da região fala. Então eu acho que eu tenho ainda esse sotaque mineiro, mas eu perdi um pouco em Brasília, porque Brasília meio que tira esse sotaque da gente, né? Porque lá tem uma mistura assim, de muita gente de Goiás, todos os lugares. E aí? Ô, Virgílio, me fala uma coisa aqui, responda para mim e para todos que estão nos assistindo agora. O Virgílio Silva, escrevendo novelas para a Globo, sendo eu não vou falar contratado, sendo um funcionário da Globo, vai continuar vindo para Campo Azul? Nossa! Isso aí não tem previsão de parar, não. Hoje, com a tecnologia, né, tá muito mais fácil, então é mais fácil de vir também. Antes era mais difícil. Mas agora a gente pode estar em todo lugar e Campo Azul está sempre no meu itinerário. E tomara que melhore a internet, que fica melhor. É isso aí. A reclamação está feita. Né? Os responsáveis por isso, por favor. Dê uma solução
aí para essa questão. É só a luz embora, a internet... Cara, é incrível isso. Assim, eu não sabia que a antena era a base de energia, né? Movida a energia. E aqui em Brasília tem uma diferença. Porque lá em Brasília, na minha Brasília, Distrito Federal, quando acaba a luz, o 4G continua funcionando normalmente, não muda nada. Falando de Brasília, você acompanhou a questão da história de Brasília e de Minas com a capital? Acompanhei. A Globo, inclusive. O Gabriel é meu amigo, o Gabriel que fez a reportagem, que ele veio aqui. Ele nem está mais na Globo, ele saiu. Mas eu vi. Inclusive, eu vi umas cavernas legais por aqui com pintura rupestre, né? Aqui eu na não região sabia de que existia. Luislândia tem. Eu não sabia que existia. Achei bem legal. De difícil acesso até. Né? Aqui próximo a Luislândia tem essas cavernas. Inclusive, gente, por falar em caverna, dá uma assistida aí na reportagem que eu fiz lá nas cavernas, lá nas cavernas do Peruaçu. Ficou muito legal, muito interessante. Nós andamos lá uns 5 quilômetros, mas para voltar foi difícil. Caramba. Tombada pela Unesco, não é isso? Isso, Patrimônio histórico da humanidade. É histórico, não? Patrimônio natural da humanidade. Acho que tem uma diferença entre histórico e natural. Isso. Ó, todo mundo que vem aqui, eu faço essa pergunta no final, mas eu não queria que agora fosse o final. Vamos deixar esse gostinho de quero mais, quem sabe em outra oportunidade. Já que a Globo já liberou, você pode voltar quando você quiser. Posso voltar. Já está liberado. Tá. Pelo menos aqui para o podcast Os Notáveis, está liberado. Eu faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui, e com você não seria diferente. Eu queria que você voltasse lá naquele tempinho de criança, lá em Campo Azul, lembrar dos seus sonhos, lembrar daquele momento que você pegou a onça, rodou ali pelo rabo e jogou longe. E eu vou até fixar aqui essa câmera em você e responder. Eu olho para qual câmera? Essa aqui, das duas. Tá. Isso. Já tá fixado. Já estou me deitando de novo. Já está fixado em você. Tá. E respondesse para todos que estão nos assistindo neste momento, que se orgulha de você, que tem o orgulho de ser seu conterrâneo, ter as origens que você tem aqui no norte de Minas, em especial Campo Azul. E para todo mundo que nos assiste nesse momento. Virgílio Silva, o que é a vida para você? Nossa. Caramba. Essa pergunta é difícil de responder. Eu acho que a vida é você viver com a preocupação de fazer as coisas que você gosta e ter prazer nas coisas que você gosta e você bem lugar comum aqui, sem impedir que as pessoas também cresçam com você ou ao seu lado, sem impedir que as pessoas conquistem aquilo que elas desejam, deixando que cada pessoa viva do seu jeito, sem ter preconceito, sem julgamentos. E se você vive e se você age assim, você vai viver feliz. E vida é felicidade. Se você é feliz, você tem vida. A vida, para mim, é viver felicidade. Tá vendo? Não sei se é isso, né? Mas é uma pergunta difícil. Tá vendo que não é tão difícil assim? É difícil. O que é a vida? A vida é tudo isso. A vida é poder acreditar nos sonhos, é poder realizar, concretizar aquilo que foi planejado, né? E que... Aí, por falar nisso, eu abri aqui, podia ter respondido isso aqui, tá? Pode falar. Porque quando eu abri aqui para mostrar o livro no digital, eu abri exatamente nesse livro, que eu tenho aqui, não sei se dá para ver, vou colocar aqui para ver. A vida é sonho. Talvez seja essa a resposta definitiva. De um autor chamado Calderón de la Barca, que é muito legal essa história. Você falando sobre o livro, você tem muito pouco tempo. Você ainda sobra tempo para você ler, fazer as suas leituras? Nesse período que estou escrevendo novela, é mais difícil. É mais difícil. Mais difícil, mas eu sempre leio pelo menos 10 páginas, 5 páginas por dia de alguma coisa. Com a alegria estampada aqui no coração, gente, eu agradeço mais uma vez a participação desse artista norte-mineiro, desse grande autor, e que ele continue nos representando aí, mundo afora. E eu estou muito feliz de receber você aqui hoje, de fazer mais uma entrevista. Eu vou ser bem sincero com você,
Eu não imaginava nunca, quando eu comecei aqui, iniciei o podcast ainda com um estudo mais simples do que ele é agora, eu nunca imaginei receber um artista global aqui. E não, artista... Você é um artista. Um artista é muito... Você um faz autor. Parte, você faz parte da classe artística, porque para ter a liberação, né? Mas é um grande autor, uma grande personalidade, um grande homem. E eu tenho certeza que essa entrevista aqui, quem assistiu, está aí até agora assistindo com aquela questão, podia continuar. Mas será que eu sou bom de audiência, cara? Bom demais. Olha, o chat aqui não parou. Pelo menos a família prestigiou. Agradecer mais uma vez aí, Virgílio. Seja sempre bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado. E eu tenho certeza que você um dia vai retornar e a gente vai falar de outra novela, depois das Três Graças, vão vir outras e outras, e a gente vai ter sempre um motivo para você estar aqui com a gente. Viu? Obrigado, Patrick. Foi um prazer mesmo participar, gostei muito. Adoro essas coisas das conversas informais, dos causos, das histórias. Aliás, eu queria te dar uma sugestão de entrevistado. Tem um rapaz aqui da Ponte dos Ciganos. Eu até vi uma mensagem de alguém aqui. O que é? O nome dele é Peu Oliveira. Ele é encantador, porque ele toca violão e a mãe dele canta. A mãe dele tem uma voz, cara, que é de uma suavidade. E eu entrei em contato com ele porque eu queria até ver se ele ia na minha casa, aqui em Campo Azul, com a mãe dele para tocar e cantar. E a gente acertou tudo isso, porque ia fazer uma surpresa para minha mãe. Que eu mostro esses vídeos dele na internet para minha mãe. Sim. Só que aí a dona Antônia teve um problema de saúde, precisou fazer uma cirurgia, então não pôde ir. Puxa, eu quero desejar aqui uma excelente recuperação para ela e dizer que da próxima vez eu quero que ela vá com o Pedro, né? Peu Oliveira. Entrou alguém aqui da Ponte dos Ciganos. Pode ser que seja relacionado a isso. E seria uma dupla interessante para você entrevistar no seu. Não sei se eles iam poder vir aqui. Mas é muito legal. Depois você acompanha aí. Eu te mostro quando a gente encerrar aqui. Eu te mostro. Olha que indicação boa. É bem legal. E como aqui é uma coisa assim, né? Da região, eu acho que tem tudo a ver. Isso. Ela canta uma coisa suave, muito legal a voz dela. E inclusive o Jackson Antunes, que é um beijo pro Jackson Antunes também, ele é um divulgador deles no Instagram. É bem legal. Que legal. Mas é isso, cara. Muito obrigado. Eu adorei estar aqui com você. E quase 2 horas de conversa. Quero dizer que agradecer todo mundo que assistiu a gente, que mandou mensagem. Quero dizer que eu levo todos vocês aqui, no coração. E assistam a novela. A história está bem legal, vai ficar mais legal ainda. E tem essa audiência para mim, tá? Beijo, pessoal. Eu acho que a Mariana não está assistindo, não. Dá para sair um spoiler aí. Brincadeira. Gente, eu costumo dizer o seguinte: a qualidade de um vencedor é nunca desistir. Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Essa aqui foi mais uma edição do podcast Os Notáveis, hoje com ele, Virgílio Silva, abrilhantando aqui o nosso programa. Muito obrigado. Que Valeu, Deus abençoe. Cara. Valeu. Um abraço. Valeu. Amém. Gente, tchau. Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Eu tenho certeza disso. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.